porque nós temos aqui pelo menos 3 espécies. Uma é pouco abundante, que é o ouriço satélite, que eu não tenho visto mais. Depois tem a espécie, essa que nós usamos no experimento, que é o Litequinus variegatus. Essa espécie era muito abundante. E a terceira espécie é o ouriço negro, o ouriço preto, que é um ouriço que é abundante em toda a costa brasileira, né, o Equinometa lucunter. Aqui nessa região de São Sebastião tem áreas de fundo lodoso e tem uma estrela que é a Astropecten. Essa Astropecten aparecia com frequência nas praias, né? Hoje não se vê também. Havia um animal que tem um interesse evolutivo bastante importante, que é o Amphioxus, que é um protocordado, né? Um precursor dos vertebrados, que esse animal desapareceu das areias da Praia do Araçá, onde ele era mostrado para os alunos, né? Então, está ocorrendo com certeza uma mudança, né, nas condições bióticas aqui do canal de São Sebastião. Após a coleta de outras espécies de ouriço, retornamos a São Paulo para realizar o procedimento completo, tanto a extração dos gametas, quanto a fecundação in vitro e a visualização das fases da multiplicação celular. Então, eu vou começar a fazer o experimento injetando então o KCl, que está aqui, tá certo? Para a gente liberar os gametas e aí vamos ver se a gente consegue pegar um macho e uma fêmea para daí dar prosseguimento à aula prática, tá? Então, vamos lá? Então, ó, pegar aqui o ouriço, tá certo? Eles não apresentam dimorfismo sexual, então assim, não dá para saber se é macho ou se é fêmea, a gente só vai perceber isso depois que eles liberarem os gametas. Essa aqui é a região aboral, por onde ele vai liberar os gametas, e aqui é a região oral, onde nós vamos injetar na região periférica dessa porção aqui, nós vamos injetar mais ou menos 3 ml aqui. Vai induzir uma despolarização e a gente dá uma pequena agitada aqui. Ver se vai dar certo aqui. Olha como ele já fica todo agitado. Vamos torcer para que ele tenha gametas. E aí tem que esperar até ele começar a liberar os gametas. Esse aqui é mais branquinho e aqui já está mais amarelado. Esse aqui é uma fêmea, esse aqui pode progredir de volta então. decantações aqui nos gametas femininos, nos óvulos. Então agora eu vou estar desprezando o máximo que a gente puder tirar aqui. Pronto. Isso aqui a gente pode desprezar. Então vamos dar uma agitadinha aqui nos dois. O becker que a gente separou para colocar água, onde vai ocorrer a fecundação. Então tem um pouquinho aqui de salina. Em todas essas lavagens aqui, a salina foi filtrada, porque tem zooplâncton. Se esse zooplâncton estiver misturado com os gametas, o que acaba acontecendo é que o zooplâncton come os gametas. E aí a gente não vai poder observar. Então agora eu vou despejar aqui os óvulos. E os gametas. E vamos começar a torcer agora.
a fecundação. Então, mais ou menos, se a fecundação ocorrer daqui 30 minutos, mais ou menos, então Agora que vocês já participaram de todo o processo da coleta e também da extração dos gametas, vamos dar uma olhada como é que ficaram as lâminas mostrando a embriogênese. Após a introdução dos espermatozoides no meio, tem 2 óvulos aqui, como exemplo, e em volta vários espermatozoides tentando fecundar este óvulo. Ele tem uma membraninha externa aqui que impede que mais de um espermatozoide penetre e tenha uma polispermia. Então só um espermatozoide vai conseguir penetrar. Após a fecundação, várias divisões celulares vão ocorrer até chegar a larva Pluteus. E aí o animal, após essa larva Pluteus, se transforma no animal adulto. Então, a primeira divisão celular que vai ocorrer aqui, tem 2 células que estão se dividindo e depois de um tempo, estas células vão se dividir mais vezes. Aqui uma célula, dando um exemplo de uma divisão, são 3 celulinhas. Outra divisão celular com 4 células, certo? E finalmente, depois de várias divisões celulares, nós temos várias celulinhas pequenininhas aqui, já se dividiram, porque elas não aumentam em tamanho, elas só aumentam em número. Depois de um tempo é que elas vão aumentar mais em tamanho. Nessa fase aqui, nós chamamos essa fase de blástula. É a fase que antecede o processo de diferenciação do animal. Então, até então, as células eram todas iguais e após um período, ela vai se transformando, vai se diferenciando até virar a larva Pluteus. Conforme essas células vão se dividindo, essa membrana fica menos resistente até que ela rompe e é isso aqui que a gente consegue observar. Aqui a membrana já rompeu e as celulinhas estão se espalhando. Cada celulinha tem um local específico para se posicionar, porque cada célula vai dar origem a um tecido que depois vai dar origem a uma parte, a um órgão do corpo do animal. Então, após essa breve explicação do que é uma fertilização in vitro, é importante a gente salientar a importância de fazer essa fertilização in vitro. Primeiro que a gente pode estar repovoando áreas onde esses animais começaram a ficar extintos e aí atrapalhando toda uma cadeia, uma teia alimentar. Uma outra importância desses animais para a fertilização in vitro, no caso, a utilização da fertilização in vitro, é porque muito do material genético destes animais tem homologia com o material genético humano, principalmente de algumas doenças neurodegenerativas, e com isso os cientistas podem empregar estes animais para fazer os experimentos e os estudos muito mais minuciosos em relação a essas doenças. Outra importância de a gente trabalhar com esse animal, que é o ouriço do mar, é que os óvulos são bem maiores do que os óvulos de outros animais. Então é muito mais fácil de manipular e visualizar os processos de divisão celular. Se comparados com os óvulos humanos, eles são muito maiores do que os óvulos humanos. Então é muito mais prático, muito mais didático, tá? E a gente pode observar isso no microscópio, que foi um exemplo que a gente está mostrando aqui. Preservar a natureza passa essencialmente por educar as pessoas. E esse é um problema muito sério que a gente tem no Brasil. A gente tem não só uma carência de educação básica, mas a gente tem uma carência de educação para a natureza, a gente tem uma carência de educação científica, a gente tem esse tipo de carência e é fundamental, acho que esse tipo de iniciativa é fundamental para que a gente pule essa etapa e consiga fazer com que se torne viável as pessoas preservarem, pessoas educadas preservarem o ambiente, preservarem a natureza. Como vocês puderam observar, a diminuição de algumas espécies de ouriço indica o quê? Indica um desequilíbrio ambiental. Mas, por outro lado, é possível haver o repovoamento com a fecundação in vitro. Se você tiver conhecimento de algum outro projeto bacana como esse, mande suas sugestões para nós. O nosso e-mail é contato@sanmeioambiente.com.br e até o próximo episódio.